Moisés, mas no certo mesmo é que elas primeiro chamassem os líderes, comunicassem a situação dela a esses líderes, e aí os líderes veem o que eles iam fazer. Caso não resolvesse, assim que funcionava, qualquer situação que acontecia no meio do arraial, primeiro era comunicado aos líderes que foi levantado por Moisés, para ajudar ele a resolver problemas que surgiam, que certamente não eram pouco pela quantidade de pessoas, né, que foi tirada do deserto e que foi nascendo, né, foi muita gente. Então, elas tinham que primeiro a esses líderes. Se os líderes não resolvessem a situação, elas teriam que ir aos sacerdotes. Olha quanta burocracia. E às vezes é assim no dia de hoje, né? Você fala com alguém, alguém te passa para alguém e assim vai. Demora um tempão, às vezes, principalmente quando é coisas jurídicas. E elas teriam que, se não, os líderes não resolvessem, elas iam até o sacerdote. Se os sacerdotes não conseguissem resolver, aí eles iam levar a causa até Moisés. Mas o que acontece com essas mulheres, querido? Elas têm uma atitude. Elas têm uma atitude de ousadia. Que às vezes precisa em nós. Atitude de ousadia. Essas mulheres se aproximam o dia, certamente a ansiedade, a preocupação, que elas iam ficar desamparadas, que elas iam ficar na mão de outras pessoas, dependendo de outras pessoas para o ajudar, para dar um pedaço de uma terra, fazer uma casa para elas morar. Elas tomam uma atitude, elas tomam uma decisão, queridas. E uma decisão assim, elas quebrando o protocolo, como eu já falei. Essas mulheres, elas se unem, desejam numa só vontade. Certamente eu vou conjecturar, ela pega na mão uma da outra e vamos. Irmãos, essas mulheres, elas não vão até o líder, essas mulheres não vão até o sacerdote, essas mulheres vão direto a Moisés. Elas vão direto naquele que podia resolver o problema delas, querido. É isso que nós temos que fazer. Ao invés de nós ficarmos falando com pessoas que não podem resolver a nossa causa, que não podem resolver o nosso problema, vamos direto naquele que pode fazer alguma coisa por nós. Os estudiosos dizem que quando alguém se colocava de joelho na frente, né, de um judeu, ele não podia, né, tipo assim, sair andando, deixar a pessoa ali, não. E eu creio que essas mulheres, quando chegaram próximo a Moisés, essas mulheres se colocaram de joelhos até Moisés, para que eles escutassem a sua causa. Quando nós vamos falar com Deus, né, a nossa expressão, né, é diferente. Essas mulheres, elas poderiam ter falado com o líder, com o sacerdote, mas quando ela vai até Moisés, Moisés pode ver na expressão delas um desespero, uma sinceridade, um sofrimento. E Moisés, pelo que ele vai consultar o Senhor, era uma causa, era lei, já estava estabelecido, não tinha como Moisés mudar. Era lei, não dava para mudar aquilo que Deus já tinha feito. E a gente vê aqui pela passagem que Moisés, essas mulheres levam a sua causa até Moisés, e Moisés certamente não sabia o que fazer. Que resposta dava aquelas mulheres? Mas ele se compadece, porque ele diz, olha, eu vou levar até o Senhor a tua causa. Eu não sei, vamos dizer assim, eu não sei o que eu posso fazer por vocês, mas eu vou levar a Deus a causa de vocês. E foi isso que Moisés fez. Certamente aquelas mulheres ficaram ali esperando. E Moisés foi até a presença de Deus. Foi orar e pedir uma orientação. O que ele deveria fazer aquelas mulheres. Deus ouvindo, né, o relato de Moisés, ele diz, é justo, Moisés. É justo que essas mulheres, elas tenham parte na herança do seu pai.
E quando, interessante, irmãos, que quando elas vão até Moisés, elas relatam quem era. Ele já conhecia, era um homem conhecido. Porque está aqui escrito a sua história com as suas filhas na palavra do Senhor. Zelofehade era conhecido. E ela fala, né, que ele era um homem que ele não teve no meio da rebelião de Corá. Ele era um homem reto, ele era um homem justo, de repente era um homem temente a Deus, que buscava a presença de Deus. Olha quanta diferença faz quando nós vamos até o Senhor para falar algo, para pedir algo. Quando nós somos retos, justos, quando nós agradamos o Senhor, é mais fácil do Senhor nos ouvir. É mais fácil, né, nós recebermos a nossa bênção. Essas mulheres vão lá e relatam quem era o pai. E certamente, elas também não eram qualquer uma. Eram mulheres que andavam corretamente na presença do Senhor. Queridas, queridos, eu vou te falar, se você anda corretamente na presença do Senhor, creia que a tua oração alcançará o favor de Deus. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha de chegar até a Deus para falar os teus problemas. Hoje aqui nessa história, né, essas mulheres, primeiro foi ali falar com Moisés, né, que era um homem que buscava a presença de Deus, era um homem que representava Deus aqui nessa terra, mas hoje não precisa mais disso. Nós temos acesso direto com Deus. A gente não precisa, ninguém está intermediando. É como eu já falei, muitas das vezes você vai falar a tua situação, amém, que às vezes a gente pede oração, né, em ajuda, mas nós temos essa conexão direta com Deus. Aconteceu alguma coisa dentro da tua casa, eu vou procurar fulano, ciclano, eu vou relatar o que aconteceu, não, vai primeiro em Deus. Nós temos esse costume, né, irmãos? Nós estamos passando por uma situação, a gente vai buscar a força do nosso braço. A gente vai procurar A, B para nos ajudar. E o último momento, aí a gente lembra de quem? De Deus. Que seria a nossa primeira e única opção. Buscar a Deus. Porque tem coisas que só Ele faz por nós. E em favor daquelas mulheres, Deus muda a lei. E essa mudança de lei, queridos, eu vou te dizer, não alcançou, né, apenas essas mulheres. De repente tinha muitas famílias na mesma situação que essas mulheres se encontravam. Na mesma preocupação, no mesmo desespero. Pelos seus pais não ter, né, o filho homem. Que assim estava estabelecido na lei. E por causa dessas mulheres, dessa atitude, tanto a lei foi mudada para ela, para quanto os demais. Olha quantas pessoas, quantas mulheres, quantas famílias ficaram felizes e foram beneficiadas por causa da atitude dessas mulheres, irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor.